capítulo de número 3, versos de número 14 em diante. Lembrando, eu já vi que a igreja gosta de palavra. Se a palavra for dura, a culpa é do irmão Edenilson, aquele que está lá na porta. A palavra nunca é dura. Jamais é dura. A palavra, quando ela vem para consertar aquilo que está tortuoso. E Deus é maravilhoso e perfeito em tudo aquilo que faz. Diz assim a palavra: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, sou rico e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes quem és, desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado pelo fogo, para te enriqueceres, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, e com ele cearei, e ele ceará comigo. Ao que vencer lhe concederei, e se assente comigo no meu trono, como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por gentileza, tome seu assento. Quero louvar ao nosso Senhor Deus por essa oportunidade de nessa noite estarmos aqui. Louvar a Deus pela minha esposa e meus filhos que não puderam estar presentes. Louvar a Deus pela pessoa do pastor Paulo César, que nos confiou. Louvar a Deus pela vida do irmão Edenilson, da irmã Débora, os dirigentes que foram o canal de bênção para estarmos aqui nessa noite. E trago também um abraço do meu pastor presidente Clemerson Silva e também do meu pastor local, pastor Geus Carvalho, porque debaixo da bênção deles estamos aqui nessa noite para falar acerca da palavra de Deus. Então, como vamos falar acerca de um tema um pouco difícil de lidar com ele, para que possamos entender do que fala este livro, vamos conhecer um pouco o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, ele é um livro escatológico, um livro que é escrito para falar das coisas dos finais dos tempos. E no ano de 90 depois de Cristo, o evangelista João, por pregar o evangelho, por falar as verdades de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo, amando do imperador Domiciano, ele vai ser preso e levado à ilha de Patmos, que se encontra no mar Egeu, a 86 quilômetros a sudoeste da cidade de Éfeso. E dentro da prisão, nesse período que João permaneceu entre 90 e 96 depois de Cristo, o próprio Senhor Jesus
vai se revelar a João em visão e mandar a ele que escreva tudo aquilo que vê. E João, atendendo ao Senhor Jesus Cristo, ele vai escrever 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. A igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e de Laodiceia. Laodiceia sendo a última igreja a qual João vai escrever. E cada uma dessas 7 igrejas possui uma característica diferente. Ela possui uma maneira diferente de se portar. E Deus, Jesus Cristo, vai se revelar a cada uma dessas igrejas, as exortando e as encorajando a prosseguir. Mas a igreja de Laodiceia, eu acho muito interessante, porque ela é uma igreja que ela representa o período em que nós vivemos. A igreja de Filadélfia foi a igreja do avivamento, aleluia, que surgiu a princípio no ano de 1400 antes de Cristo. Quando surge um homem para confrontar as coisas que estavam erradas no meio cristão. E esse homem se levanta, vai ser perseguido, preso e morto. Mas antes de sua morte, ele diz: hoje estão matando um ganso, mas daqui a 100 anos se levanta um cisne, e esses vocês não poderão. Ano de 1500, 100 anos e 3 meses exatamente, vai nascer um homem chamado Martinho Lutero, que vai ser o pedestral, a torre forte da reforma protestante. Esse vai escrever suas teses e vai pregar na porta do templo, e novamente vão perseguir, mas dessa vez sem êxito. Vai surgir a igreja do avivamento, e esse avivamento, eles falam que ele perdurou até os anos 2000, e o momento esse que os estudiosos dizem e afirmam que um jovem, ele conseguia ganhar 40 jovens em um ano. E nos nossos dias de hoje, nos estudos já dizem que 40 jovens não podem ganhar um mais por ano. Mas João vai começar escrevendo e dizendo acerca daquilo que ele viu para a igreja de Laodiceia. E diz: ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escrevendo a carta diretamente ao pastor da igreja, escreve estas coisas, diz o Amém, a testemunha fiel e princípio da criação. Muito interessante o primeiro versículo desta carta, porque esse versículo João testifica acerca de toda a Bíblia. Porque quando ele diz o princípio, se abrirmos a nossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 1 e versículo de número 1, veremos a primeira palavra escrita: no princípio. No princípio, em sua leitura original, trata-se da palavra Bereshit, ou início. A palavra Bereshit, ela é derivada do alfabeto hebraico da letra Bit. A letra Bit, ela tem no seu valor numérico número 2. É a segunda letra do alfabeto hebraico. Se encontra lá no Salmo de número 119. Se você quiser aprender o alfabeto hebraico, Salmo 119. E a letra Bit, ela é a segunda letra do alfabeto. Mas se trata do princípio, porque então não começa com a letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto e representa os nomes de Deus.
Elohim, El Shaddai, Adonai. Por que não começa? E se pegarmos a nossa Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo de número 22 e versos de número 21, o último livro da Bíblia, a Bíblia vai terminar com a palavra amém, citada também no primeiro versículo aqui, o qual lemos, capítulo de número 14, versículo de número 14. O livro de Apocalipse vai terminar com a letra, com a palavra amém. A palavra amém, ela é derivada da letra Nun. E se pegarmos a letra Bit de Gênesis e a palavra de amém, a letra Nun, e unificarmos as duas, teremos a palavra Bin, que significa, que representa o Filho. Então, do começo ao fim desse livro, ele foi escrito, inspirado acerca do Filho, acerca do Cristo prometido. E se lermos o Evangelho de João também, no capítulo de número 1, ele testifica: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Aleluia! Santo é teu nome, Deus. Aleluia! Glorificado é o Senhor. Então João, ele vai escrever a esta igreja uma carta direcionada ao pastor. E é interessante que ele mesmo testifica no capítulo de número 1 e versos 9 de Apocalipse o motivo da sua prisão. Ele diz: eu, João, estava preso pela palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Mas ele não teme, porque a palavra de Deus, ela nos ajuda a não temer as coisas do inimigo, as ciladas do inimigo, as investidas do inimigo. E nos nossos momentos de prisões, nos nossos momentos de dificuldade, nos nossos momentos de tribulação, surge aí um diálogo fiel com Deus. Surge aí experiências inimagináveis com Deus. Glória. E João vai prosseguir escrevendo essa carta à igreja que está em Laodiceia. Laodiceia foi uma igreja que foi fundada 267 a.C. por Antíoco II. Essa cidade vai ser fundada em homenagem à sua esposa Laodice. E essa igreja, ela vai ser fundada junto ao rio Licos, no encruzo de 3 estradas importantes. E daí essa igreja vai começar a crescer e se desenvolver, mas não é por causa disso que ela fica famosa. Ela vai ficar famosa por causa de uma fábrica de roupas e de tapetes que era fabricado com uma lã negra, macia e brilhante. Também alguns estudiosos dizem que nessa cidade havia uma escola importante de medicina, e por isso o seu grande crescimento. Foi uma cidade que cresceu, que avançou financeiramente de uma maneira tão grande, a ponto que 60 anos depois de Cristo, um grande terremoto derriba toda essa cidade, e ela pode se reconstruir sem subsídio imperial. Com seu próprio dinheiro ela pôde se reconstruir. Também veremos Paulo escrevendo a esta igreja. Em Colossenses capítulo de número 4 e verso 6, Paulo vai citar a igreja que está em Laodiceia. Então, esta igreja, ela vai crescendo e enriquecendo. E por causa de suas riquezas, eles acreditavam que estavam abastados, enriquecidos. Não preciso mais, porque se eu ficar doente,
eu tenho dinheiro para ir para o médico. Se eu precisar trocar o carro de boi, eu não preciso de ajuda mais de ninguém. Eu tenho dinheiro e posso comprar outro. Mas Jesus, ele vai adverter essa igreja: eu sei das tuas obras, que nem és quente e nem és frio. Que a igreja não é quente, não é fervorosa na presença do Espírito Santo, Deus fiel. e nem fria o suficiente a ponto de congelar. E no versos de número 16 ele vai dizer assim: porque és morno, e nem és frio e nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque Deus não se agrada de meio termo. Deus, ele se agrada de pessoas bem decididas, pessoas bem vivas. Glória a Deus. Em sua Glória ao Senhor. Fiel Deus. Aleluia. Vai ser pesado, mas eu vou falar. Deus não gosta de gente que dentro da igreja é crente e partiu do portão para fora, acabou. É, Jesus querido. Deus tem vontade de vomitar pessoas indecididas, a qual ele chamou, a qual ele confiou o ministério. E lá de dentro quer cuidar e lá fora não quer cuidar mais. Grande é o Senhor. Aleluia. És fiel Deus. Santo, santo, santo é Deus. Versos 17 diz: sou rico e estou enriquecido, e não quero mais nada, não preciso de nada, não tenho falta de nada. E o Senhor Deus diz: não sabes que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Uma igreja que pensa ter tudo e não tem nada. A igreja de Laodiceia, ela representa o período em que vivemos. No período dos meus pais, eles precisavam caminhar 16 quilômetros para estudar, se quisesse aprender. Hoje o ônibus passa na porta, qualquer um tem carro, qualquer criança de 4 anos tem celular bom, quer escolher o calçado que veste, não quer mais qualquer coisa, a gente não quer mais qualquer coisa. E isso daí faz a gente retrair, faz a gente abrir mão da dependência de Deus. Deus fiel. Faz a gente se afastar da presença de Deus. Grande é teu nome. Momento em que começamos a cometer enganos, a cometer falhas. É, Jesus querido. Tu és grande Deus. Grande é o nosso Deus. Porque falamos assim, às vezes Deus fala mesmo. Fala para a igreja que eu sou bom e estou cuidando dela. E o profeta em cima do altar que está bem distante escuta coisa demais. Fala: eu sou bom e estou com vocês, e você vai ter um carro novo e vai ter uma casa e não sei o que. Não quer mais ser usado por Deus, quer usar Deus. Estão confundindo quem é o Senhor Jesus Cristo por causa da fornidão. Tem tempo para passar no telefone 1, 2 horas, mas para ficar de joelho 15 minutos. Está difícil. Deus fiel. Grande é Deus. Quando você enfrenta problemas, escute bem, olha para os seus joelhos. Se não tiver marca de oração nesse joelho, esse é o teu problema. Deus fiel. E se você enfrentar problemas e olhar para os seus joelhos e lá tem marca de oração, é Deus te moldando, Glória. te encaixando da forma que Ele precisa, para te usar onde Ele quer, para te colocar onde
onde ele precisa. Deus sim, aleluia. Grande a Deus. Mas eu não tenho chamada. Mas eu não sei fazer nada, eu não sei pregar, não sei cantar. Mas Deus te chamou porque você tem coragem de falar coisas que talvez eu não tenha. Talvez você tenha coragem de ir em lugares que eu não tenho. Deus te chamou. O salmista Moisés, ele escreve os Salmos de número 91. Para uma tribo determinada, a tribo de Levi, a tribo que era responsável por cuidar do bom andamento do culto, da igreja, do templo. Eles eram responsáveis por adornar o templo, por cuidar da entrada do sacerdote, por cuidar da musicalidade do culto. E Deus em todo o tempo tenta falar com esse povo, e o salmista Moisés, ele escreve: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Mostra ele apontando para uma determinada pessoa. Porque se você quiser encontrar alguém no meio de uma multidão, uma pessoa que você ainda não conhece, você pergunta para alguém: quem é o Jorge aí? Eles vão te mostrar e vão te apontar: é aquele. Porém, Israel não dava ouvidos. Deus levanta patriarcas para guiá-los. Eles não dão ouvidos. Deus levanta juízes para julgar. Deus levanta reis. Deus levanta profetas para falar com esse povo. 750 anos antes de Cristo surge o profeta Isaías, que vai profetizar acerca do Messias prometido. Eles não dão ouvido. 630 anos antes de Cristo, Deus levanta o profeta Jeremias. Esse já vai ser mais dureza. Esse fala: se arrepende, senão o bicho vai pegar. Vão preso, vão cativeiro. Se arrepende, tem tempo. Não dão ouvidos. Vão para o cativeiro. No cativeiro, a história vai nos mostrar que a tribo de Levi vai se dispersar. Por causa do grande tormento, do grande sufoco. Às vezes é falta de dar ouvidos, porque a todo tempo Deus está falando. Deus, glória. E a igreja se dispersa. Santo, santo, santo. Na época de Neemias, durante o começo do período interbíblico, que é representado aí na sua Bíblia por uma página em branco, entre Antigo e Novo Testamento, no comecinho desses 400 anos, onde Deus não se manifestou, aparecem alguns para a reconstrução do templo. Mas eu te pergunto, se com profetas, com patriarcas, com reis, com juízes, o povo não obedecia, imagina 400 anos Deus sem falar nada com esse povo. Aonde foi parar? Oh, Jesus. Grande é o Senhor. Mas os profetas ouviam a Deus. O Messias nasce, completa 30 anos, vai para a fila do batismo. João de longe vê: esse aí é o Cordeiro de Deus que vem para tirar o pecado do mundo. É batizado, é levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Vai cumprir o seu ministério. Vai salvar, vai curar. Vai curar cego, vai curar coxo, vai curar aleijado, vai curar mudo, vai ressuscitar dos mortos. E ao findar-se seu ministério, vai ser traído por 30 moedas de prata. Tem quem chame Judas de traidor. Eu até admiro um pouco, porque 30 moedas de prata era grana boa na época. E nos nossos dias o Senhor Jesus é traído por nada. É traído a troco de nada. É entregue, crucificado, açoitado, coroa de espinhos na cabeça, cuspido, vinagre na boca. Mas olha para o céu e pede perdão. E diz: tetelestai, está consumado. E se entrega a Deus.
é sepultado. 3 dias depois, quando abrem o sepulcro, não tem mais nada. Aleluia. O início de um plano de salvação para mim e para a tua vida. Mas por que para mim, se eu não tenho chamado? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele. Para todo aquele. Aleluia. Todo aquele. Para todo aquele. Aleluia. Os levitas se foram, uma nova igreja surgiu. Deus precisa de você para cuidar da musicalidade, para cuidar de adornar o templo, para cuidar para quando tudo chegar aqui tá bonitinho, igual quando eu cheguei. Fui recebido com um bombom e quer ver crente feliz é da comida. Deus conta com vocês. Estudiosos dizem que o período de avivamento se foi. Se foi para quem quer. Faz igual alguns aqui fazem. Vai ali na escolinha segunda-feira incomodar o professor de Ibadé, estudar. Vai ler Bíblia, vai orar mais, vai se consagrar mais. Que quando você abrir a boca pro teu vizinho e falar Jesus te ama, Deus salva ele. Quando você passarem na rua, vão ver o brilho do Espírito Santo na tua vida. Eu falo porque eu já tive muitas feridas saradas pelo Senhor Jesus. Capítulo de número 18. Aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo, para te enriquecer. Jesus diz: vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, viagem. É sem dinheiro, não precisa pagar nada. Dinheiro não paga nada. É fácil para pagar, para ser enriquecido pelo Senhor Jesus. Porque a maior riqueza que podemos ter em nossas vidas é ser guiado à luz da palavra. Laodiceia acreditava que era rico porque fabricavam roupas de lã negra. E Jesus aconselha: compre vestes brancas para que a tua nudez não seja exposta. Porque debaixo de roupas negras podemos esconder manchas, roupas escuras às vezes, escondemos manchas, está escondido debaixo da roupa. As manchas do nosso interior podem ser escondidas para a escuridão, mas o Senhor diz: compre roupas brancas de mim, para que não seja exposta a tua nudez. Deus está dizendo: deixe essa lã negra que está encobrindo os defeitos e veste vestiduras limpas, puras. Não vai ser fácil, vai ser difícil. Aleluia. Mas Jesus vai dizer: aleluia. Eu repreendo a todos quanto eu amo. Se pois zeloso e arrepende. Ele não diz se arrepende, depois seja zeloso. Ele diz: comece a cuidar do que eu te dei. E se arrepende. A mudança interior nossa, ela é um processo que não pode parar. Ele tem que continuar dia a dia. Precisamos dia a dia estar na presença do Senhor, buscar ao Senhor, não sair de perto do Senhor, para que o arrependimento aconteça. Arrependimento não é quando pecamos e dobramos os nossos joelhos e falamos: Senhor, eu estou arrependido. Mas arrependimento é aquilo que transborda do coração para fora e fala: a partir de hoje, esse ato eu não cometo.
Deus, glória. Versos 20. Eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei para cear com ele e eles. Louvado Deus. Sabe quando a gente está difícil? Quando a gente está agoniado, e daí vem o arrependimento. Aí vem a vontade de se arrepender. É o Senhor batendo na porta. E esses momentos que o Senhor bate na porta é onde nós damos ouvidos ao Senhor. E Ele me trouxe aqui para te dizer nessa noite: você está batendo na porta, mas você precisa abrir a porta, porque o Senhor não entra aonde a porta não é aberta. E Ele continua encorajando ainda mais ao vencedor. Dar-me-ei sentar no meu trono, assim como eu venci e se assentei com meu Pai. Oh Deus, glória. Vou contar um testemunho de um jovem. No ano de 2011, esse jovem muito próximo meu, consegui levar ele para a igreja. Foi para a igreja, aceitou Jesus, foi batizado pelo Espírito Santo, desceu as águas, tinha um enorme desejo de servir ao Senhor. Glória a Deus. Porém era desobediente. Não obedecia ao pastor, não obedecia à autoridade eclesiástica da igreja. Caiu, era viciado em drogas. Pouco tempo voltou para as drogas, para cocaína, bebida, prostituição. 2014, preso no estado do Rio de Janeiro, tráfico de drogas, condenado 12 anos e 6 meses, foi fechado e estava lá. E eu escutava saber que cada vez piorava o vício nas drogas, a depressão pegou, falava para ele, diz, se amarra na grade e acaba. Momentos difíceis. Dia 16 de outubro do ano de 2016, ele morreu. Dentro daquele presídio. Ele morreu porque lá dentro tinha uma mulher que lia a Bíblia e que passava 3 horas de joelho no chão e falou para ele assim: eu te chamei desde o ventre, tudo que eu te prometi eu vou cumprir, você vai pregar a palavra. Grande é teu nome, Deus. Eu vou te dar uma família, eu te dou uma casa, eu te dou um trabalho digno, você pode andar de cabeça erguida na rua novamente, se você segurar a minha mão Santo, santo, e agarrar agora, eu te tiro daqui. Porque dia 13 de abril de 2024 eu vou precisar de você lá na rua que é lá 174 no bairro Interlagos, para falar que eu sou um Deus que quando eu prometo, que quando eu falo, eu faço. Oh, meu Espírito Santo. E
Deus pegou aquele jovem, balançou mais 6 meses dentro da cadeia ainda, servindo ao Senhor. Era para só 2024 sair de lá. E aquele um dia, um jovem, dia 3 de março de 2017, mas eu lembro nítido. Eu fiz um propósito com Deus a convite de um pastor. Ele falou: escreve 10 coisas no papel que você deseja receber. E eu escrevi: a primeira, quero sair daqui. Quero uma família, quero que minha família seja salva. Eu quero ter um trabalho, quero ter um carro. 10 itens. O pastor falou: a partir de hoje nós começamos a orar 7 horas da noite. Paramos às 7 da manhã e continuamos em jejum até às 7. Perdão, irmãos, meia-noite começava a oração às 7 da manhã. E permanecia em jejum até às 7 da noite. Escrevi naquele papel que eu queria que Deus usasse as minhas mãos para curar enfermos. 8º dia de campanha. A campanha era 15 dias. Deus me dá uma visão de um homem que tinha na cadeia com seu corpo cheio de feridas. Aquelas feridas sangravam e fediam, escorria pus de infecção. A camiseta dele era colada no corpo. E Deus me mostra uma mão tocando aquelas feridas e as feridas sendo curadas. Aleluia! Eu levanto cedo e chamo um homem e falo: vamos comigo, você que gosta de orar por enfermos, e vamos orar por aquele homem. Ele falou: vamos. E chegou de longe, estendeu a mão porque era difícil a situação e intercedeu. 10º dia eu levanto da oração, o pastor que me convidou para o propósito me diz: quando Deus te mostrar, não seja negligente. Eu entendi no mesmo momento, fui até aquele homem. Tira essa camisa, ele é muito feio, tira a camisa que eu vou orar por você. Ele tirou a camisa. Eu abri a minha boca e a autoridade do céu se manifestou. Quando foi no finalzinho da tarde, 5 horas da tarde, quando eles fechavam as celas, estava aquele homem com a mochilinha dele nas costas, sem nenhuma ferida no corpo, reconciliando com Deus e negando há 40 anos de crime de tráfico de drogas. Aleluia. E aceitando Jesus. Continuamos a campanha. 15º dia, tínhamos um coral de preso. Aquele lá era excepcional para quem quer aprender a ser dirigente, pastor. Porque se você falasse para alguém: viu, você vai para o ensaio hoje, senão você não vai participar direito desse negócio. O outro meter a faca lá fora, o outro dá um balaço lá fora. Lá era coisa linda de trabalhar. 15º dia, o coral tem uma oportunidade. E eu comecei a louvar. E comecei a sentir algo diferente. Sabe quando Deus pega e sai aquelas lágrimas quentes, gostosas, que alivia a alma? Comecei a louvar a ponto de ficar sem voz. E Deus me tomou em mistério. E o louvor se foi. E eu não conseguia sair daquele ambiente de adoração. E eu começo a escutar assim, gritando: Paraná! Paraná! Porque eu era chamado assim lá. Paraná! E eu não conseguia dar ouvidos, não conseguia prestar atenção. De repente alguém do meu lado me balança: Paraná, está te chamando da porta. Eu olho na porta, tinha um rapaz, ele devia ter 1,50 m, sem camisa, só de bermuda, sem chinelo, pulando na porta: Paraná! Quando eu levantei a cabeça, ele falou: você é o Kelvin? Falei: sou eu.
Ele então vem que chegou a hora de você ir embora. E dia 3 de março de 2017, Deus me chamou para fora daquele lugar. Para falar o quanto Ele é bom. Para falar do seu amor. Para falar que quando Ele promete. Glorioso Deus! Sair não foi fácil. Glória, 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 glória a Deus. Conheci a minha esposa. Nos casamos. Oramos dentro de casa. Falei que ia aceitar meu Senhor. Aceitou Jesus dentro de casa. Aconselhei ela, direcionei ela. Se batizou. Chamei ela, você já sentiu algo do Espírito Santo de Deus? Ela disse, eu não sei. Eu falei, então vamos orar porque Deus falou comigo e Ele vai te batizar. Ela ia se não batizar, eu falei, a gente fica de joelho até Ele batizar, que Ele falou que faz, Ele faz. Se ajoelhamos, meia hora de oração e nada. 1 hora de oração e começou a ficar bom, começou a esquentar a oração. 1 hora e 10 minutos de oração, o céu se manifesta mais uma vez dentro da minha casa. E ela é batizada com o Espírito Santo. Oh, aleluia! Pedi a ela para ter filhos. Ela falou, eu não posso porque meu útero é virado. É invertido. Se eu engravidar, eu aborto. Eu falo, quem te diz é o médico, porque o médico dos médicos me prometeu uma família com filhos. Já estamos no segundo. Bênçãos de Deus, os dois são pentecostais. Uma bênção na presença do Senhor. Tudo aquilo, igreja. Aleluia. Deus promete, Ele é fiel. O Kairos, relógio de Deus está correndo. Não sei dizer quando, mas está marcado dia, hora, minuto e segundo em que o Senhor Jesus desce do céu, montado em um cavalo branco, escrito em sua corte que Ele é Rei dos Reis, para buscar a igreja. Aqui teremos momentos difíceis, momentos de tribulação, mas nesses momentos se achegue para perto de Deus. Na minha primeira filha, faltando 3 dias para nascer, a minha esposa me olha e fala, precisamos de um pacote de fralda RM. Glória. Limite estourado, cartão de crédito estourado. Se balangasse os bolsos não saía 10 centavos. Mas eu sabia do Deus que eu tinha. Esse que diz, compre ouro refinado de Deus. Baixei minha cabeça e as lágrimas correram, e não tinha palavras. Deus. À noite sentei no chão no meu quarto, e só tinha lágrimas para comer mais uma vez. E o diabo purinho vinha nos meus ouvidos e me dizia, volta para o tráfico, vai fazer um assalto. E eu decidi naquela noite, eu vou ser fiel ao meu Senhor. Aleluia. Levanto pela manhã, meu telefone toca. Irmão Mateus Lima, que cantava juntamente com o pastor Moisés Campos. Irmão Felipe, vou almoçar na tua casa. Eu vou passar por aí hoje. E eu engoli mais uma vez, porque não tinha nada. Falei, pode vir, Deus provê. Montamos um almoço emprestado. O irmão Mateus chega com um pacotinho de presente pequenininho, quadradinho. Eu, com muita gratidão, peguei e coloquei em cima da geladeira. A minha esposa, com os olhos esbugalhados, olhando. Eu fiz para ela que sim, que é.
O irmão Mateus almoça, 12:10, ela sai correndo para aquele pacote de presentinho da geladeira e rasga. Pacote de fralda RR. Seja fiel com Deus e Ele te abençoa. Não prego prosperidade para ninguém, mas seja fiel a Deus, que o desejo do coração do Senhor é te abençoar. Deus moveu as águas. Ele disse para mim que Ele era o princípio, o fim, o alfa, glorificado é o cuidava de tudo e tem cuidado. Aleluia! Tem cuidado. Glorificado. Tudo aquilo que eu coloquei naquele papel, somente um item até hoje eu não coloquei. E esses tempos atrás, bate na minha porta novamente notícias ruins. E eu ando para lá, e ando para cá, e se passa 1 mês, e passa 2 meses, e passa 3 meses, e aflição, e angústia, e agonia. E eu me lembro do que aconteceu dentro do presídio. Foi eu novamente, um papelzinho debaixo do joelho, oração e consagração. Primeiro dia de propósito, Deus já entra com providência. O simples ainda dá certo, o básico ainda dá certo. Às vezes a gente gosta de uma mensagem que nos impulsiona, que nos encha, que a gente chora e rodopia e cai lágrimas. Porém, a mensagem que devemos escutar e levar adiante é o Evangelho genuíno, aquele que penetra entre a divisão da alma e do espírito. Não precisamos pregar em cima do altar, igual eu tenho visto que acontece muito, irmão Messi. Pregadores falando, calça apertada, e roupa curta, e brinco e maquiagem. Prega um evangelho genuíno. Prega um evangelho genuíno, que ele vai ser lançado no coração, e a mudança sai de dentro para fora. Nós não somos Espírito Santo para mudar ninguém, para mudar a vida de ninguém. Às vezes a mudança na tua vida, ela vai ser da noite para o dia, e tem pessoas que vão demorar 20 anos para Deus aperfeiçoar. Mas aquele que começou a boa obra é fiel e vai terminar. Aleluia!